Tribunal Superior Eleitoral. Este belíssimo órgão será hoje objeto de nosso estudo. No primeiro vídeo sobre TSE, falaremos a respeito da sua composição e depois vamos dedicar alguns vídeos na sequência, a partir de amanhã, para falar de competência. Levei em consideração o que vocês recomendaram lá no primeiro vídeo de organização. Eu convidei a todos para que comentassem como vocês gostariam que eu trouxesse esse conteúdo para cá e as dicas foram muito valiosas. Espero que o produto final, a partir dessa atuação colaborativa em que vocês trazem sugestões e a gente vai tentando trazer o conteúdo de uma forma bastante amigável aqui, tenha surtido efeitos. Queridos, desde já, sobe seu joinha, ele é bem importante aqui para mim, para o canal e para esse projeto. Se você não fez a inscrição, faça a inscrição para você acompanhar todos os vídeos que nós publicarmos a partir de hoje. E aqui no primeiro ou segundo link da descrição você vai encontrar um playlist completo com todos os vídeos que nós já fizemos nesse projeto. São praticamente 20 vídeos em que nós temos analisado de forma resumida o direito eleitoral. Vamos lá? Quando nós falamos a respeito de TSE, desse belíssimo órgão, nós temos que saber que a composição do TSE ela é dada por 7 ministros. Esses ministros, eles são escolhidos e provenientes do STF, eles são escolhidos e provenientes do STJ. Tá? E também temos alguns ministros que serão escolhidos dentre advogados. E aqui eu vou dizer uma coisa para vocês, as questões de prova, elas vão cobrar esse tema de forma exaustiva. Você vai encontrar por diversas vezes esse tema sendo explorado na sua prova. Tá? Então vamos lá. 3 ministros serão escolhidos pelo próprio STF. Estão aqui. Então 3 figurinhas que nós teremos lá provenientes do STF. No momento atual, por exemplo, nós temos lá o ministro Alexandre de Moraes, que é o presidente inclusive. Temos a Carmen Lúcia, enfim, para citar 2 ministros do STF. Tá? Nós temos também ministros que serão provenientes do STJ, e são 2. E aí nós temos as 2 figurinhas que vêm do STJ. E teremos também 2 outros advogados, que fecham aqui o time de 7. Lembrando que em relação a esses advogados, vejam só, a escolha é um pouco diferente. Por quê? Porque quando eu falo sobre os ministros do STF que comporão o TSE e do STJ, eles serão eleitos. Inclusive, eu vou deixar anotado aqui, embora eu tenha isso mais adiante em slide, se dá mediante um voto secreto. Então, o próprio STF, o próprio STJ, fará uma votação secreta para poder escolher quem serão os ministros que serão indicados para o exercício do mandato por 2 anos, admitida uma única recondução por mais 2 anos. Quanto aos advogados, nós temos uma sistemática um pouco diferente. O STF vai participar, mas o STF participará com o quê? Ele participará com a formação das listas tríplices. Então, o STF prepara uma lista tríplice com a indicação de 3 advogados. Esses advogados serão posteriormente nomeados pelo presidente da República. Então, eles não são eleitos, eles serão nomeados pelo presidente da República. E caberá ao STF fazer a indicação mediante o que nós chamaremos de lista tríplice. Isso cai. Se você for dar uma olhada em questões anteriores, é um dos temas mais cobrados. E aqui eu vou dizer uma coisa para vocês. Pode ser um concurso da área jurídica, para Ministério Público, magistratura, pode ser um concurso para técnico, analista de tribunal, até em direito constitucional, porque as bases dessa matéria estão tanto na Constituição, como também no Código Eleitoral. Algumas regrinhas importantes, e aí eu só repiso aqui a questão da forma de escolha que eu disse a vocês. Tá? O que nós teremos? Nós teremos uma votação que ela é feita de forma secreta, sempre importante pisar nisso. Tá? Então não é uma votação pública, você não sabe para quem os ministros, lá os 11 do STF, votam para eleger, o cara pode votar para ele próprio. Tá? Nós também teremos aqui, isso vale tanto para o STF quanto para o STJ, e nós teremos, em relação aos advogados, nós teremos uma nomeação. Nomeação essa feita pelo presidente da República. Tá? Spoiler do que você verá adiante. No TRE é o presidente da República também quem faz a nomeação desses juízes de TRE, tá? É o presidente da República, não será o governador de estado, já vi questões dizendo que é o governador de estado, tá? A partir de uma lista tríplice que ela é formada pelo próprio STF, tá? Muito cuidado porque, e aí eu acho interessante eu explicar isso com bastante cuidado para vocês,
que a Constituição, ela fala em uma lista sêxtupla. Tá? Em uma lista, não, 2 dentre 6. Não fala em uma lista sêxtupla expressamente. Se você for olhar o texto constitucional, ele vai falar 2 dentre 6 advogados. E aí já até foi cobrado numa prova de Ministério Público dizendo que essa lista é sêxtupla. Isso está errado. Tá? Infelizmente a questão lá não foi anulada, né? Fizeram maior caca lá na questão e não anularam. Se você for olhar uma resolução, embora ela não seja cobrada em prova, isso aqui é só para eu demonstrar que a minha tese está certa, a resolução TSE 23.517/20/17, perdão, melhor dizendo, ela vem estabelecer critérios para a nomeação desses ministros. E lá ela especifica que haverá uma lista tríplice. Até mesmo porque a troca desses membros advogados não se dá de forma simultânea. Ela pode se dar uma hoje, uma no mês de janeiro, outra no mês de fevereiro, outra no mês de outubro. Então ela pode se dar e se dá naturalmente em períodos distintos. Razão porque, para cada vaga, se forma uma lista tríplice. No final, você vai ter 2 advogados escolhidos entre 6. Certo? Mas não é uma lista sêxtupla. Porque muitas vezes, o advogado que é colocado numa lista tríplice e não é escolhido, depois ele pode vir a figurar na próxima lista tríplice para o outro advogado, não tem problema. Certo? Então, por isso, fique bem claro aqui a vocês que, embora a Constituição fale de 2 dentre 6 advogados, né, uma certa tecnia, por assim dizer, embora não seja um problema, embora não seja um erro propriamente da Constituição, nós temos listas tríplices. Ok? Dando sequência aqui, outro ponto super importante são os requisitos para que eu, por exemplo, advogado, pudesse figurar numa dessas listas tríplices. Tá? São basicamente 3 requisitos, 2 deles constitucionais, também previstos no Código Eleitoral, e um deles que é importante que você saiba, embora esteja previsto também na resolução que eu referi agora há pouco, na 23.517. Primeiro requisito é o quê? É notável saber jurídico. Tá? O segundo requisito é idoneidade moral, ou seja, né, você tem aqui 2 requisitos subjetivos que vão envolver o fato de você ser uma pessoa ilibada, uma pessoa que tem conhecimento jurídico já reconhecido, especialmente no direito eleitoral, enfim, que serão critérios utilizados pelo STF para que possa indicar nas listas tríplices os advogados que poderão ser escolhidos pelo presidente da República. Você não encontra na Constituição e também no Código Eleitoral, como encontra em relação a outras nomeações de advogados para tribunais, a exigência de que ele tenha 10 anos de atividade na área. E aí pergunta-se, de fato, é necessário ter ou não? É necessário ter. Eu quero que você guarde isso como uma espécie de carta na manga. Por quê? Porque em provas, né, se esse tema ele for explorado, ele tem que ser explorado com muito cuidado, porque os editais não cobram a resolução 23.517. Então eu nem acho certo cobrar. Mas se cobrar, você vai saber que se exige 10 anos de atividade jurídica em direito eleitoral. Tá? Eu até posso colocar isso. Naturalmente, você vai ter que ter 10 anos de atividade jurídica no segmento do direito eleitoral, o que justificaria ali, dizer, de certo modo, que você é uma pessoa que tem um reconhecimento bastante conhecida com a tua atuação em direito eleitoral. Perfeito? Portanto, são 2 os requisitos que estão no Código Constituição, mais um requisito, que é um requisito que você vê em outras nomeações, não vê aqui, mas ele existe também porque é decorrente de uma resolução. Aí na sequência, é importante que você saiba que não obstante eu possa ter notável saber jurídico, idoneidade moral, até mesmo os 10 anos de atividade, eu não poderei ser escolhido para figurar numa dessas listas tríplices se eventualmente eu for advogado e eu estiver ocupando um cargo em comissão. Se eventualmente eu for um proprietário ou eventualmente sócio de uma empresa que receba o quê? Recursos públicos, ou tenha qualquer tipo de favor ou privilégio, por exemplo, um contrato de concessão de serviço público, certo? Então, se eu estiver alguma relação com recursos públicos, isso me impede, ainda que eu tenha preenchido os demais requisitos, de participar ou de figurar nas respectivas listas tríplices. Ou ainda, o que seria mais óbvio, se eu estiver exercendo algum tipo de mandato político. Portanto, nós temos algumas situações que, não obstante eu tenha preenchido esses requisitos todos que você vê, ainda assim eu não poderia figurar numa lista tríplice. Ok? Beleza. Nós temos ainda um outro ponto aqui, que não vai ser específico para o advogado, então vale para os ministros do STF, para os ministros do STJ, para os ministros que são escolhidos a partir da advocacia, que dizem respeito a questões de parentesco. Tá? São 2 pontos.
Primeiro ponto é o seguinte: eu e minha esposa, Priscila, por exemplo, não poderíamos simultaneamente exercer a função de ministros do TSE. Né? Até porque é natural que numa relação conjugal vocês acabem, ao longo do tempo, o casal acabe pensando de modo muito semelhante. Então você tem um prejuízo para a ideia de uma decisão sendo dada de forma colegiada. Pense, você sempre vai ter 2 votos, ou a probabilidade que você tenha 2 votos conjuntos. Né? E ainda que eles sempre briguem, você pode ter 2 votos em separado, o que é péssimo também, porque não representa a vontade daquele pessoa que está julgando em razão do caso, mas em razão de aspectos que dizem respeito ao seu relacionamento. E essa impossibilidade de atuação em razão do grau de parentesco não vai afetar apenas, né, a relação de cônjuge ou companheiro, mas vai se estender até o 4º grau. Veja, eu não estou dizendo que se eu for ministro do TSE hoje, sair do cargo e amanhã minha esposa assumir o cargo, ela não possa exercer, ela poderá. O que não é possível é que eu e ela assumamos juntos, simultaneamente, esse cargo. E aí, naturalmente, o que for escolhido por segundo, ele acaba ficando de fora. Tá bom? Beleza. A outra situação que nós temos aqui é o seguinte: é uma situação que gera um afastamento, não por conta da relação de parentesco entre os ministros, mas por haver uma proximidade do ministro com um candidato a cargo político eletivo na circunscrição. Isso é muito interessante, pessoal. Por quê? Vamos supor que eu, Ricardo, seja ministro do TSE e a minha esposa agora seja candidata a presidente da República. Como que eu vou julgar os processos de registro, cassação, de ações eleitorais dela e de outros candidatos concorrentes que estarão concorrendo aos cargos de presidente da República? Isso irá afetar totalmente as minhas decisões. Por conta disso, caso eu tenha sido escolhido e ela venha a ser escolhida em convenção como pré-candidata, eu devo me afastar. Esse afastamento se dará a partir do momento que nós temos a homologação da convenção partidária. Só lembrando a vocês que essas convenções, elas acontecem de 20/7 a 5/8, certo? Então, a partir do momento que ela acontece, ela tem todo um processo de uma ata sendo preparada e a Justiça Eleitoral vai lá e homologa. Homologado pela Justiça Eleitoral, puf, eu tenho que pular fora. Eu fico suspenso, tá? Primeiro que não é um afastamento definitivo, tá? É uma suspensão. Beleza, fico suspenso a partir do momento que houver a homologação dessa convenção até o momento em que há diplomação. E a diplomação ela ocorre alguns dias após o término das eleições, quando você tem ali a outorga do título de vencedor a quem tiver feito o maior número de votos. Certo? Lembrando que essa restrição, ela se aplica a cônjuge e companheiro, lembrando que essa restrição se aplica a graus de parentesco até o 2º grau. Então, muito cuidado. Parentesco entre si, 4º grau. Parentesco com candidato a cargo na circunscrição, 2º grau. E só para deixar bem claro, esse circunscrição aqui, no caso do TSE, é a circunscrição nacional. Se eventualmente eu tiver um grau de parentesco e minha esposa concorrer a governadora ou a prefeita, eu só ficarei impedido de atuar nos processos referentes às eleições daquele município, se eventualmente chegar ao TSE, ou daquele estado, caso cheguem ao TSE. Então isso tem que ficar bem claro para vocês. Aí eu tenho ainda 2 informações finais importantes aqui para vocês, né? Que da escolha 3 STF, 2 STJ, 2 advogados, nós temos que um dos ministros do STF será o presidente do TSE. Nesse momento agora, meados de janeiro, quando eu faço gravação desse conteúdo, é o ministro Alexandre de Moraes, que ele é o presidente do TSE, e a Carmen Lúcia é a vice-presidente, e também será elegida ali por meio de votação dentre os ministros do STF. Então tem 3 ministros, é uma votação, o mais votado é o presidente, o segundo mais votado será o vice-presidente. E o corregedor geral eleitoral, ele será escolhido dentre os ministros do STJ, são 2. Então eles serão votados e escolhidos, e aí o mais votado dele naturalmente vai ser o corregedor geral eleitoral. Beleza? Lembrando que essa função do corregedor geral eleitoral, aqui não é bem objetivo agora especificar todos esses detalhes, porque é uma ideia de um curso um pouco mais resumido, mas o corregedor é quem faz a fiscalização da regularidade dos serviços eleitorais. Ele vai orientar, vai fixar procedimentos por meio de algumas portarias, de portarias sobre a rotina dos serviços eleitorais de um modo geral, certo? Então, basicamente, é isso que faz o corregedor. Inclusive, o corregedor, durante o exercício das suas funções, ele poderá se locomover para um TRE.
Vamos supor que está dando um problema lá no TRE São Paulo. Ele pode se locomover para lá. Inclusive, o que diz o nosso Código Eleitoral em relação a isso? Ele fala o seguinte, que o TSE pode determinar que haja o deslocamento do corregedor, caso o TSE entenda, o tribunal entenda, o colegiado do tribunal entenda. Um TRE pode pedir que ele venha, e aí é discricionária a decisão dele ir ou não. Diz, olha, eu estou com um problema aqui, eu preciso que você dê um apoio. Ele toma a decisão de ir ou não. Também é possível que tenha um requerimento do partido, só que esse requerimento do partido não é encaminhado para o corregedor geral, ele é encaminhado para o TSE, e aí o TSE decide. No final do dia, o TSE vai determinar ou não, então acaba se circunscrevendo a primeira hipótese. E ainda quando ele entender necessário, por iniciativa própria, ele poderá se locomover para um determinado regional. Beleza? Aí, pessoal, falo rapidamente com vocês, e para fazer o fechamento aqui, um pouco a respeito do quórum. Por quê? Porque nós temos 7 ministros. Se eu tenho 7 ministros, naturalmente a votação se dará por maioria. Só que nós temos que ficar muito atentos. Quando eu tenho um órgão colegiado, eu tenho que preencher 2 quórums. Um quórum que diz respeito ao número mínimo de pessoas que estarão presentes para que se instale a sessão. Então, se chegar só um ministro dos 7, vai ter sessão? Não vai ter sessão. Eu preciso ter pelo menos 4 ministros para que nós tenhamos sessão. Se são 7, eu tenho que ter a maioria. A maioria são 4. Tá? E para que eu tenha a votação das matérias, eu preciso ter o quê? A maioria dos presentes. Então, o que eu construí para vocês? Essa tela aqui, tá? Até, vou deixar em tela cheia só um instante, aqui é a bancada lá do TSE, e aí você vai fazer a conta, né? Você vai dizer, professor, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá errado isso, professor, são 7. Não, não tá, pessoal. Pode ver que todos aqui tem um biombinho, né? Tem uma proteçãozinha aqui, ó. Esses são os ministros. Esse cara que está fora aqui é quem? Ele é o membro do MPF, é o membro do Ministério Público, tá? Mas os julgadores, se você quiser, né, só para você saber, são esses aqui, ó. Esses caras todos aqui, certo? Então, inclusive, nós temos aqui o Alexandre de Moraes. Eu não sei se essa composição é a mais atual, tá, pessoal? Alexandre de Moraes, provavelmente não é, porque aqui tem o Fachin e tem o Toffoli, né? E a Carmen Lúcia que assumiu como vice-presidente. E esse aqui é o corregedor lá do STJ. Mas enfim, né? Só coloquei aqui ilustrativamente. O que é mais importante é a informação que está embaixo. Então nós temos basicamente 2 quórums, né? Um primeiro quórum, que é o quórum de instalação. Então só se falará em sessão perante o TSE, caso nós tenhamos 4, 5, 6 ou todos os ministros presentes, e para que as matérias sejam aprovadas, caso ela se instale a sessão, serão necessários 3 votos se houver 4 ou 5, e serão necessários 4 votos se houver 6 ou 7 juízes presentes. Tá? Lembrando que, e aí talvez essa seja a cereja do bolo, para eu tratar de temas, para que sejam votados temas que digam respeito à interpretação, né, a interpretação da Constituição em face do Código Eleitoral em face da Constituição, para tratar cassação e registro de partidos políticos, para tratar de recursos que importem anulação geral das eleições ou perda de diplomas, eu preciso que estejam presentes todos os ministros e, portanto, nós tenhamos a decisão mediante 4 votos. Certo? Olha só, para questões gerais, se eu tiver 4, já tá bom, tem que ter 3 votos. Se eu tiver 5, tem que ter 3 votos. Se eu tiver 6, tem que ter 4 votos. Se eu tiver 7, tem que ter 4 votos. Agora, quando envolver os temas que estão aqui no slide, ou seja, né, esses 3 temas, interpretação do Código Eleitoral em face da Constituição, cassação de registro de partido, ou recursos que importem anulação geral das eleições, eu necessariamente precisarei que estejam presentes todos os juízes e 4 deles votem a matéria. Ok? Fechado? Muito bem, pessoal. Sobre composição, dentro do nosso direito eleitoral resumido, é isso. Se você curtiu, deixe o seu joinha. Se você tem dúvida, comente aqui embaixo. Mas não esqueça de acompanhar todos os vídeos que nós fazemos. Forte abraço, beijo no coração e amanhã tem mais. Tchau!